Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. Existe alguma receitinha básica que você acha que é o que está faltando no mundo de hoje? Isso é uma preocupação muito grande que nós temos no momento. Ter um filho. O que é ser pai? Quando a gente pensa em educação, não tem manual. A gente vai educá-los e nos educar junto. O exemplo, ele é super importante. Todo esse cuidado é muito sensível. Aprenda a observar o seu filho. Esse projeto Filho é um projeto muito difícil. As coisas boas são maiores do que as coisas difíceis. Nós vamos aprender um com os outros. Dando oportunidade, tempo, espaço. Colocar as coisas em movimento. Carregar essas crianças até o momento que elas podem estar livres. E como ele será no futuro? Seria ótimo se tivesse uma receitinha mágica. Eu que sou mãe, tenho muitas dúvidas. Por isso eu canto com você no ar. Valor ao movimento. Eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. Olá, estamos começando mais um programa Ninho na TV. Hoje temos uma educadora alimentar, nutricionista e mãe, a Bianca Valim. A Bianca vai contar um pouquinho sobre alimentação dentro dos lares, dentro das casas das pessoas. O que a alimentação de hoje em dia dos brasileiros podem reverter num futuro que não é muito legal? Qual que você acha que é o maior problema? Nós já estamos vivendo esse problema que é o sobrepeso, né? A gente já está com mais de 50% das crianças sobrepeso no Brasil. Acredito que seja falta de informação dos pais, educadores, das escolas, da sociedade, que eles alimentam as crianças desde bebê com uma alimentação de adulto. Então as crianças elas não são educadas de pequenas a comer fruta, legumes, verdura, a ter o prazer de comer esses alimentos e mais tarde tá oferecendo uma alimentação da família. A gente faz a educação alimentar de uma criança até os 2 anos de idade, para o resto da vida. É isso mesmo? Sim. Então, desde a gestação da barriga da mãe, a partir de 16 semanas, o bebê já começa a sentir o paladar e o olfato de tudo que a mãe come. No leite materno, quando a mãe amamenta, tudo que ela come já passa para o bebê. E a partir depois dos 6 meses que ele começa a alimentação complementar, é fundamental os pais, o educador, quem estiver cuidando da criança, tá oferecendo os alimentos mais naturais possível, que daí vai fazer a formação do hábito alimentar dessa criança, para depois dos 2 anos, se ela for comer açúcar, qualquer outro tipo de alimento não saudável, industrializado, ela não vai deixar de comer os alimentos saudáveis, fruta, legumes, verduras, cereais, sementes. E na parte de educação infantil, da alimentação, nós temos uma desvantagem muito grande, que é associar os alimentos, que são esses alimentos ultraprocessados, não saudáveis, a brinquedos. Então as crianças elas acabam pedindo, chantageando o pai, né? E os pais acabam cedendo por conta desses brinquedos, né? E esse tipo de alimento, eles são riquíssimos em gordura, em sódio e em açúcar. Esses 3 componentes diariamente na alimentação é o que faz o sobrepeso, a obesidade, a diabetes, o colesterol. Então, nós estamos com criança com 5 anos com colesterol alto, com 9 anos com problema de trombose, sobrepeso. Ela tem já um histórico, se a gente pegar esses exames dessas crianças, é o histórico de uma pessoa de 60 anos. E elas não vão querer, elas não conhecem primeiro e elas não vão querer comer os alimentos saudáveis, fruta, legumes e verdura, que para elas não tem sabor, não tem gosto. Né? Elas relatam isso. Ah, mas isso não tem graça. Porque acaba já viciando o paladar desde muito pequeno na formação desses 2 anos com esses alimentos industrializados. E o maior problema é que os pais não sabem, é uma desinformação. Né? Os pais, as escolas, que eu acho um grande problema, que são as cantinas, né, das escolas, as merendas. Então não existe uma opinião que eu tenho, tanto pessoal quanto profissional, é que deveria ter uma matéria na escola. Educação alimentar e nutricional.
para a criança desde pequena aprender o que deve comer, o que não deve, o porquê, né? Porque o nosso problema hoje o primeiro vício que nós temos é o açúcar. E é um vício que a gente leva para o resto da vida e que gera muitas doenças, né? Muitas doenças. Então, nesse documentário mostra que o maior índice de doença mundial não é por homicídio, não é por drogas, é pela comida. Nessa hora eu assustei, assim. É por comida. Né? O tanto de gente que morre por alimentação. Doença cardiovascular. Perto de diabetes, das pessoas obesidade. que morrem por homicídio, que todo mundo se preocupa demais, né? Acidente, né? Acidente, enfim. Homicídio mesmo. E é uma porcentagem muito pequena perto do número de pessoas que morrem por alimentação. Né? E de alimentação ninguém fala, né? É obesidade, problemas cardíacos, né? Problemas de pressão alta, tudo tem a ver com alimentação. Com a alimentação, E daí já começa desde a gestação da mãe, que depois essa mãe normalmente não amamenta, até 6 meses exclusivamente, ela já complementa com leite artificial, um leite em pó, que não tem necessidade. Pegando o gancho do leite, Tá. eu acho... Porque assim, eu desde de criança, assim, que eu me conheço por gente... A minha mãe, né? Toma leite, tem que tomar leite, porque leite faz bem para os ossos. E também vem, você não dá leite para o seu filho? Que absurdo! Como você não dá leite para o seu filho? E como você não toma leite? E lá no futuro você vai ter osteoporose. Aí, lendo algumas coisas, eu vi assim, que o leite realmente causa um efeito... Ao contrário. Passa um pouco essa informação, Bianca, que eu acho que isso é muito importante. O leite é um grande tabu a gente tem, né? Um grande mito na sociedade, porque o leite ele foi introduzido pela indústria também, porque é uma das coisas que mais vende é leite e carne, né? Mais esses alimentos ultraprocessados. Mas o leite, a gente não tem necessidade de tomar leite em nenhum momento da vida. É uma questão social, cultural e de hábito, né? Eu estudei o leite depois que eu tive meu primeiro filho, que ele desmamou com 10 meses, eu fui atrás de estudar. E o leite, ele tem hormônios naturais de crescimento, ele tem uma substância que faz um vício, então a criança sempre vai querer leite, aquelas pessoas que são viciadas em queijo. Ele tem uma desvantagem muito grande, porque ele tem um excesso de cálcio. Porque o leite, se a gente for estudar ele foi feito para o bezerro. Então o bezerro, quando toma leite, ele engorda rapidamente para se desenvolver muito rápido e para ser independente da mãe. Então, cada animal, cada mãe produz o leite para o seu filho. E nós produzimos o nosso leite para o nosso bebê. Então, o leite de vaca, voltando nele, ele tem um excesso de cálcio, uma quantidade muito grande, só que ele não tem o magnésio. No nosso corpo, para absorver o cálcio, tem que ter magnésio. Então, quando a gente toma um copo de leite ou qualquer derivado, o nosso corpo não sabe o que fazer com tanto cálcio. Ele acaba descalcificando do nosso próprio organismo, do nosso próprio cálcio, para equilibrar. É muito claro isso, senão as pessoas não teriam mais osteoporose, tanto que elas tomam leite, né? Fora algumas alergias que ele dá, ele desenvolve, a caseína é super difícil, é uma proteína difícil de digestão. Então, a gente observa nas crianças que tomam leite, consomem leite derivados, elas têm muito mais inflamações. Rinite, otite, sinusite, problemas de garganta, ele forma muco. Então, não tem necessidade nenhuma de tomar leite. A partir do momento que o bebê desmama, naturalmente, ele vai comer alimentação da família, ele vai ter essa alimentação. E pode-se também entrar com os leites vegetais, que é o que eu trabalho, é o que eu faço em casa para os meus 2 filhos, que é o leite de aveia, castanhas. Embalar seu coração.
A revista especial Botucatu, há 8 anos leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A especial Botucatu é feita para você. Nosso serviço na Clínica do Bebê, atendemos todos os bebês que nascem no nosso município, aqui em Botucatu. E sabemos que muitos bebês são carentes. Então, quando possível, ajudamos com enxovais, com fraldinhas, através de uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Podemos repassar essas roupinhas e essas fraldinhas para essas mães que têm maiores necessidades. Esse projeto foi criado pelo Fundo Social, pela nossa primeira-dama, um grupo de voluntárias. E as voluntárias trabalham fazendo o enxoval. Algumas fazem sapatinho, outras fazem casaco, outras fazem a costura. E no final a gente monta um kit. Esses kits são doados, para a Clínica do Bebê e lá eles são repassados às pessoas mais carentes e muitas vezes elas não têm nem um enxoval inicial. Todo esse kit ele vai dentro de uma sacola. Essa sacola também já é feita para a mãe aproveitar depois para carregar as coisas do bebê. Vem passar uma tarde gostosa aqui com a gente, além de você estar fazendo uma boa ação. E você vai estar também conhecendo novas pessoas, vai estar se divertindo, porque o nosso grupo é bem animado e vai participar de um projeto bem legal. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. A gente tem essa cultura do leite, né? Então, assim, de manhã, eu acho que a maior parte dos lares, assim, a criança acorda, mesmo crianças maiores, enfim, adolescentes, já tomam um copo de leite com Toddy, comem um pãozinho e vão para a escola. O que seria uma alimentação bacana para o café da manhã, assim, antes das crianças irem para a escola e tirando o leite da refeição? Particularmente falando do meu dia a dia com meus 2 filhos e o que eu indico para todos os pacientes, eu sempre inicio meu dia com suco verde. Por quê? Primeiro que as crianças têm muita dificuldade de consumir salada crua e através do suco verde que a gente consegue passar o ferro, o cálcio e pode ser um suco verde muito gostoso, saboroso, que através do suco verde a gente consegue ferro, o cálcio e as crianças têm muita dificuldade de consumir salada crua. Então, a gente fica um pouco mais tranquila quando uma criança toma um copo de suco verde, porque ela consegue atingir os níveis que ela precisa de minerais e vitaminas. E dá para se fazer um suco muito saboroso, Não utiliza açúcar, utiliza muita maçã, eu uso couve, hortelã ou salsinha. E cria esse hábito, desde pequenininha de tomar o suco verde. Depois, pode entrar com um tipo de carboidrato, que pode ser ou o pão, um pão integral, eu faço muito tapioca também. E dá para utilizar uma fruta, substituir um pouco o requeijão, que muita gente usa, ou a manteiga. Eu uso mais pasta de amendoim ou tahine, ou pode ser o próprio azeite de oliva com abacate. Então dá para fazer um café bem variado e é bem importante a criança, antes de ir para a escola, ela tá bem alimentada. Bianca, um assunto que eu acho que é legal a gente voltar um pouco, até para as pessoas ficarem mais atentas com as cantinas das escolas, assim. Meu filho estuda numa escola particular e quando eu perguntei para ele, o adolescente, sobre a cantina, ele me falou, assim, suco tudo de caixinha, não tem suco natural e é salgado, fritura, assim. Isso não deveria ser assim, não poderia ser assim de jeito nenhum, Porque a gente está falando de educação, de escola e de futuro, E, enfim, a saúde, dessas crianças. Aqui no Brasil nós já temos alguns estados, algumas cidades que já existe a lei da cantina. É proibido qualquer tipo de açúcar, de doce, de fritura, refrigerante. Não entra.
Aqui em Botucatu ainda nós estamos bem longe disso, pelo que eu observo nas escolas, né? Eu acredito que tem que ser um conjunto dos pais com a escola e com a própria cantina, que normalmente é terceirizada. Então, para eles é muito vantajoso vender esses alimentos porque todas as crianças gostam, né? Se eles vendessem ali fruta, salada de fruta ou salgados assados, alimentos mais saudáveis, a venda deles seria muito menor. Então, a gente começa com esse ponto, que é um problema, né? Primeiro, eu acredito que a escola tem que querer junto com os pais, então é uma educação alimentar que vai não só na escola, tem que entrar dentro de casa, né? Porque muitas escolas que os pais mandam os alimentos, os pais não sabem o que mandar. Então eles mandam pacotes, caixinhas, que é muito mais prático, né? Do que você preparar algo ou mandar algo mais saudável. É possível você mandar um suco mais saudável, você mandar um alimento, um lanche mais saudável. Mas é um conjunto, porque não adianta você mandar para o seu filho, ele chega do lado do amiguinho dele, e o amigo dele está com salgadinho, está com refrigerante, e nesse documentário mostra um menino que troca material escolar por comida. Então ele entrega um lápis, uma caneta, uma borracha, ele troca, ele vai trocando todo dia, porque a mãe dele manda um alimento saudável, porque ele é sobrepeso, está com problema de colesterol, de obesidade. Mas a vontade é tão grande, porque ele já está nesse vício, que ele faz qualquer coisa. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos. Olá, meu nome é Michele, eu sou enfermeira de um serviço aqui do município de Botucatu chamado Clínica do Bebê. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o aleitamento materno. O cuidado com o aleitamento materno deve ser iniciado a partir da gestação, onde a mãe deve preparar as mamas através de banho de sol. Uns 10, 15 minutinhos nas mamas, antes do sol das 10 ou após o sol das 4 da tarde, que é aquele sol mais fraquinho. Esse cuidado deve permanecer durante toda a amamentação, após o nascimento do bebê. Além do banho de sol, é super importante a pega correta do bebê ao mamilo da mãe. Essa pega deve ser feita com o bebê na posição correta, barriga do bebê com a barriga da mãe, a mãe sempre auxiliá-lo na hora da pega, fazendo uma prega em seu mamilo com a mão, para que o bebê não pegue somente o bico, e sim toda a auréola, pois se o bebê pegar só o bico, isso pode causar fissura. Essa fissura são as conhecidas rachaduras. Tem tratamento. No caso de aparecimento de rachaduras, a mãe deve procurar um profissional de saúde em que ela já esteja acompanhando o bebê para os possíveis tratamentos. O intervalo das mamadas deve ser à vontade do bebê, é o que a gente chama de livre demanda. Sempre que o bebê quiser mamar, a mãe deve oferecer essa mama ao bebê. Sorriso do menino, vejo claro meu destino.
A revista Especial Botucatu, há 8 anos, leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A Especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. O refrigerante, Bianca. Assim, as crianças consomem demais o refrigerante. Você poderia falar um pouquinho sobre especificamente o refrigerante, assim, qual o veneno que essa criança está colocando dentro do corpo, ou que a mãe e o pai estão permitindo que isso aconteça? O refrigerante é o nosso maior vilão hoje, né? Ele é um alimento que a gente chama de caloria vazia. Ele não tem nada além do que engordar. Não tem nenhum nutriente nutritivo, nada que nutre, né? Então ele tem açúcar, ele tem uma quantidade grande de sódio normalmente, ele vicia e faz com que as crianças sempre vão estar atrás dele, né? E infelizmente a gente tem um estudo mostrando que 56% dos bebês antes de 1 ano já tomam refrigerante, né? Então é como se a gente substituísse o leite materno por uma bebida totalmente artificial, né? E com certeza essas mães ou os pais que dão estão achando que estão dando uma coisa saudável, né? Que tem aquela frase para ser feliz, né? Essas propagandas que fazem essas imagens de pessoas bonitas que passam, né? E traz esse nicho de felicidade, né? Que é uma grande ilusão. E é isso. Eu quero agradecer demais a presença. Eu acho que, nossa, gostaria de falar de muitas coisas além dessas, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. E com certeza a Bianca vai voltar em breve. Sim. Obrigada. Obrigada a vocês. Hoje, a PAI de Botucatu ela é uma instituição de assistência social e ela tem programas dentro da área de educação, de saúde, de assistência e cultura. E dentro da área de cultura nós temos o projeto Abaiomi, que é um grupo de músicas e danças do Brasil. Ele foi contemplado como ponto de cultura no município. Hoje, a PAI de Botucatu atende, através do Grupo Abaiomi, 53 integrantes. Indiretamente, todos os atendidos aqui da PAI estão sempre em contato. São pessoas com deficiência intelectual e deficiência múltipla. E a maior parte deles que vem de famílias que têm muita dificuldade financeira e eles vêm dessa área de risco. A gente tem oficina de flauta doce, escaleta e teclado com o professor Jerônimo. A gente tem oficina de dança com a Flávia. A gente tem a oficina de canto e a oficina de rabeca com a Glória. E a gente tem a oficina de técnica de percussão com o Negão. Eu dou oficina de violão e cavaco e de percussão. Por que será que vocês gostam de vir aqui? Música. Mesmo se você não escutar, você consegue fazer música. Então acho que é uma língua universal. Sensacional a arte como ferramenta, né? De educação, de conhecimento, de descoberta, de liberdade. Todo mundo tem o dom da linguagem musical, todo mundo tem o dom da melodia dentro de si e o dom do ritmo. Gosto de fazer música com as pessoas porque é uma linguagem da alma, que você não precisa usar o intelecto. As mesmas pessoas com dificuldades, elas têm em algum lugar a alma que quer se expressar. Nossa, eu acredito. Eu acho muito importante tudo que é ligado à arte ser da vontade da pessoa. Ao longo
desse período de trabalho, né, do projeto, os professores perceberam grandes habilidades nos nossos artistas. E por isso, então, está sendo montado um novo formato do Grupo Abaiomi, tentando trabalhar basicamente as habilidades individuais de cada aluno. Aqui você vem para aprender, né? Você vem na escola para aprender. Eu danço, eu toco, fico com os amigos, com os professores. Aprendi assim com vontade, tocar assim com amor, tocar assim com alegria. Eu estudo aqui na PAI faz 3 anos. Eu fui convidado para participar do Abaiomi. De monitor já faz 8 meses que eu estou muito feliz. Rolaram vários convites para apresentações. Eu tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das águas do mar. E a gente fica alegre porque eles estão contentes, eles estão vai desenvolvendo a mente, o talento. A gente está chegando já perto do final desse convênio. O objetivo principal nosso é que o ponto de cultura continue existindo. Está tentando fazer com que, buscando maneiras, né, buscando recursos para fazer com que o ponto continue existindo. A gente aprende aqui com eles, né? Todo dia eles estão alegres, estão abraçando, estão beijando a gente, estão cheios de vontade de aprender. É uma lição de vida ver essas pessoas dançando, cantando, sem nenhuma autocrítica, com pureza e com espontaneidade. A gente tem que acreditar. Quando um dia a gente chega lá. Lá no mato a passarada, principia o barulhão. Com meu canto proteção, embalar seu coração. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos. Com meu canto proteção, embalar seu coração. No sorriso do menino, vejo claro meu destino. E nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar.